Olá, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Também não podemos deixar de agradecer a todos vocês que vão chegando e se conectando e que constantemente estão aqui nesta sala virtual estudando conosco. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Recebam todos antecipadamente o meu abraço fraterno e de gratidão. Então, hoje, aqui nos encontramos, neste dia 14 de julho do ano de 2020, para estudarmos mais um capítulo do livro Indulgência, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Então, hoje, para as nossas reflexões, trouxemos aqui o capítulo de número 7, já que no último estudo que realizamos com base neste livro, estudamos o 6º capítulo. Então, hoje, o capítulo 7º tem como título Perdão e Vida. Então, aqui Emmanuel nos traz para a reflexão sobre o perdão como sendo aquele requisito essencial para o nosso momento e também para a nossa libertação e para a conquista da paz. Então, Emmanuel, ele começa este capítulo exatamente falando desta forma em relação ao perdão. Perdão é requisito essencial no erguimento da libertação e da paz. Então precisamos sim, conforme nos fala Jesus, praticarmos o perdão na nossa vida e para a nossa vida. E para começarmos a falar sobre perdão e aprofundarmos um pouco mais sobre o perdão, não que Emmanuel já não tenha trazido aqui o suficiente, Emmanuel trouxe sim muito a nos ensinar aqui neste momento em relação ao perdão, mas encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo da seguinte maneira sobre perdão das ofensas. No capítulo 10º, nós encontramos o seguinte em uma mensagem do Espírito Simeão. Ele nos diz da seguinte maneira, lembrando aquele questionamento de Pedro, que fez a Jesus: quantas vezes perdoarei a meu irmão? E aí Simeão diz na sequência: perdoar-lhes-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. A resposta de Jesus a Pedro e a todos nós. E aí o Espírito Simeão emenda os seus ensinamentos nos dizendo o seguinte: aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem repercutir ou percutir a inteligência e mais alto falar ao teu coração. Então aqui nos fala Simeão deste ensinamento do Cristo sobre o perdão, sobre essa necessidade do perdão para a nossa vida, conforme nos fala Emmanuel aqui neste 7º capítulo do livro Indulgência. Mas o Espírito Simeão ainda nos diz o seguinte: confrontai essas palavras de misericórdia com o coração, ou melhor, com a oração tão simples, a oração do Pai Nosso que ele está falando aqui, a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações,
que ensinou aos seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas elas te forem feita ou forem feitas. Então aqui, quando Jesus nos fala deste perdão de 70 vezes, 7 vezes, ele está nos falando, conforme nos lembra Simeão, do perdão sem limite. E aí ele acrescenta ainda: ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que torna uma criatura invulnerável ao ataque aos maus procedimentos e às injúrias. As injúrias, serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Então aqui Simeão nos traz belíssimos ensinamentos. Depois os companheiros quiserem, a mensagem é um pouco longa, quiserem aprofundar um pouco mais em relação a estes ensinamentos de Simeão, em relação ao perdão, é no capítulo 10º, o item 14. Mas também citaremos como referência o capítulo seguinte, ou melhor, o item seguinte, que é o item 15, que são palavras do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, no início do item 15, ele nos fala o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Então, quando nós perdoamos a um inimigo, conforme ele nos fala aqui, nós estamos perdoando a nós mesmos. Agora, quando nós perdoamos uma pessoa querida, um ente querido de jornada, na verdade, nós estamos demonstrando a nossa prova de amizade. E ainda ele diz o seguinte, Paulo nos diz: perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, quando nós demonstramos esta fortaleza, porque perdoar não é um sinal de fraqueza, perdoar é sim, pelo contrário, um sinal de fortaleza, em especial uma fortaleza moral, estamos demonstrando ou estaremos demonstrando que estamos melhorando. E aí nos diz ainda Paulo: perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Então, de indulgência, conforme é o título deste livro, de indulgência nós necessitamos. Então, precisamos sim praticarmos a indulgência. Se nós precisamos ser perdoados também, então nós precisamos praticar o perdão. E aí voltamos às palavras de Emmanuel, ainda bem no início deste capítulo 7º, já que lemos aqui apenas o primeiro parágrafo. Então, no segundo parágrafo deste capítulo 7º, Emmanuel acrescenta as informações dizendo, já que ele disse que o perdão é requisito essencial no erguimento da libertação e da paz, aí ele acrescenta: habituamo-nos a pensar que Jesus nos teria impulsionado a desculpar 70 vezes, 7 vezes, unicamente nos casos de ofensa à dignidade pessoal ou nas ocorrências do delito culposo. Entretanto, o apelo do Evangelho nos alcança em áreas muito mais extensas da vida. Então aqui ele nos lembra que Jesus não nos orientou simplesmente a desculpar essas ofensas quando formos ofendidos na nossa dignidade pessoal. Ele nos fala que isto alcança áreas muito mais extensas da nossa vida. E aí ele acrescenta as informações dizendo: se
se somamos, quer dizer, se somamos as inquietações e sofrimentos que infligimos a nós mesmos por não perdoarmos aos entes amados pelo fato de não serem eles as pessoas que imaginávamos ou desejávamos fossem, surpreenderemos conosco volumosa carga de ressentimento que nada mais é senão peso morto a impelir-nos para o fogo inútil do desespero. Então aqui Emmanuel nos lembra que quando nós teimamos em não perdoar aos entes amados, quando nós descobrimos que eles não são bem aquilo que imaginávamos que fossem, ou que desejávamos que fossem, ou que um dia desejamos e esperamos que eles fossem, então quando nós não perdoamos, nós estaremos acumulando constantemente ressentimento, e esse ressentimento será, na verdade, um peso morto que estaremos carregando conosco, um fogo inútil do desespero para todos nós. Então não podemos, de forma alguma, esperar que as outras pessoas sejam aquilo que elas ainda não são. E em muitas situações nós esperamos que as pessoas sejam constantemente boas, constantemente equilibradas, coisa que nós ainda não alcançamos. E queremos que os outros sejam assim. Então não podemos esperar das outras pessoas aquilo que ainda não alcançamos. E lembrando também, e temos que lembrar constantemente, que somos individualidades. Não podemos esperar esta igualdade. Ah, mas o fulano podia ser tanto, a fulana poderia tanto ser igual ao fulano ou à fulana. Não podemos esperar esta igualdade porque somos todos diferentes uns dos outros, porque somos únicos. E aí Emmanuel acrescenta ainda dizendo: isso ocorre em todas as posições da vida. Então, esperar que as pessoas sejam de uma forma e na verdade são de outra, ou que amanhã nós descobrimos que a pessoa não é bem aquilo que esperávamos que fosse, isso ocorre em todas as posições da vida. Mas é lógico, conforme ele vai acrescentar aqui, nós estamos mudando constantemente. Via de regra, nós às vezes nos surpreendemos em relação ao comportamento de uma pessoa e às vezes até falamos, pô, mas eu não esperava que aquela pessoa, ou falando para a própria pessoa, que você agisse dessa forma. Ontem ela não tinha condições de agir daquela forma, mas hoje ela já é diferente. Hoje ela já tem condições de agir da forma que ela agiu. Então ele fala aqui o seguinte, que esquecemos-nos de que nenhum ser existe imobilizado. Nenhum ser existe imobilizado, ou seja, estamos constantemente mudando, estamos constantemente nos alterando. Ainda bem que é assim, porque se fôssemos imobilizados ou se estivéssemos imobilizados, que não apresentássemos nenhuma alteração, qual a graça teria a vida e para que a vida se chegássemos aqui e saíssemos daqui depois de 70, 80, 90 anos, um pouco mais, um pouco menos, iguaizinhos quando para cá nós viemos? Qual a graça e qual o sentido da vida? Então é isto que ele nos fala aqui, ó, nenhum ser existe imobilizado, que todos experimentamos alterações no curso do tempo e não relevamos facilmente os amigos que se modificam. Então aqui ele fala que normalmente nós não relevamos os amigos que se modificam, nós também estamos modificando. Sem refletir que também nós, sem refletir que nós também estamos modificando constantemente diante deles. Então, eles também estão verificando, estão analisando, estão percebendo as nossas modificações. Por que não aceitar também as modificações dos outros? E aí ele acrescenta dizendo: casamento, companheirismo, equipe, agrupamento e sociedade
são instituições nas quais é forçoso que o verbo amar seja conjugado todos os dias. Então prestemos atenção nesta frase de Emmanuel, onde ele nos fala que casamento, companheirismo, equipe, agrupamento e sociedade são instituições nas quais é forçoso que o verbo amar seja conjugado todos os dias. E realmente precisamos, não simplesmente, é lógico que Emmanuel não está aqui falando simplesmente de ficarmos falando, conjugando verbalmente este verbo, apenas no falatório. Mas esse conjugar aqui que Emmanuel está falando é na prática, ou seja, conjugando o verbo amar na prática, todos os dias da nossa vida. Se quisermos que realmente essas instituições que ele cita aqui, essas instituições realmente caminhem de forma sólida e segura. Nosso companheiro Eudes da Trindade está nos dizendo, se não damos conta de nos transformarmos, não temos o direito de exigir de ninguém o que ainda não conseguimos ser. É o caso do cisco no olho do próximo, como falou Jesus. Exatamente assim, companheiro, exatamente assim. Não tem como querer que a outra pessoa seja boa, como esperar que a outra pessoa seja equilibrada, como esperar que a outra pessoa seja ali, digamos, ali no agrupamento familiar, ela seja uma pessoa maleável, de fácil conversar, se eu não ajo desta forma. Então não podemos esperar e exigir do outro ou da outra, dos companheiros de jornada, aquilo que eu ainda não posso dar. Eu tenho que exigir não do outro a melhoria, mas exigir e fazer esforço constantemente da minha parte, a minha melhoria, conforme Emmanuel fala aqui na sequência, da seguinte maneira, que na terra, esposamos alguém e verificamos, muitas vezes, que esse alguém não é a criatura que aguardávamos. Aí a pessoa vai descobrir depois do casamento. Ele fala que esposamos alguém e depois fala assim, fui enganado, porque descobriu depois que não era aquela criatura, era uma pessoa completamente diferente, porque não conhecemos as pessoas. Na verdade, nós nem nos conhecemos. Exatamente por isto que nos falam os companheiros mais esclarecidos, frase antes do Cristo, sobre aquela necessidade de nós nos conhecermos. Conheça-te a ti mesmo. Não, de forma alguma, não nos arvoremos em conhecer os outros, igual muitas pessoas falam assim, eu conheço fulano, ou eu conheço a fulana como a palma da minha mão. Na verdade, você não conhece a palma da sua mão, porque você não se conhece e se arvora em conhecer o outro. Então, precisamos nos esforçarmos constantemente em nos conhecermos, porque só em nos conhecendo teremos condições de nos modificar. Se eu não me conheço, como que eu vou trabalhar o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância e tantos outros vícios, se eu não me reconheço como tal? Se eu não conheço e não reconheço que eu ainda teimo em carregar comigo esses defeitos e ainda fico chateado e muito chateado quando alguém chega e aponta no meu nariz os meus defeitos, falando que você é assim, que você é assado, que você tem esse e aquele defeito. Então nós ficamos chateados, ficamos às vezes até revoltados e até viramos inimigos daquela pessoa que colocou o dedo na ferida e deu uma sacolejada, nos mostrando os nossos defeitos e inclusive esperando a nossa melhoria. Então precisamos nos conhecer realmente para começarmos o nosso processo de transformação. E aí Emmanuel diz na sequência, entregamo-nos a determinados amigos e observamos que não correspondem ao retrato espiritual
que fazíamos deles. Então aqui ele nos fala sobre amizades, que em muitas situações nós achamos que fomos enganados, porque o fulano ou a fulana chegou naquela condição de bonzinho, de boazinha e nos tapeou. E aí viramos amigos e lá na frente descobrimos que não é aquela criatura que eu achava que era. É uma pessoa completamente diferente, da mesma forma que o outro também vai pensar de mim que eu sou uma pessoa bem diferente daquilo que ele achava que eu fosse. E aí ele acrescenta, ou abraçamos parentes e colegas para a execução de certos empreendimentos e notamos, por fim, que não se harmonizam com os nossos planos de trabalho e passamos a sofrer pela incapacidade de tolerar as condições e realidades que lhes são próprias. Então aqui esperamos das outras criaturas uma doação maior do que aquela doação que ela tem condições e capacidade de realizar. Então, como ele fala aqui em relação aos parentes, aos colegas de trabalho, então às vezes nós abraçamos um empreendimento junto com outras criaturas, esperando uma cooperação, uma colaboração tal daquela criatura, e lá na frente nós vamos descobrir que estamos quase que sozinhos naquele empreendimento, porque a outra criatura ou as outras criaturas que esperávamos tanto delas ou dela não está colaborando quase nada, porque ela não tem condições de colaborar como gostaríamos e esperávamos que ela colaborasse. Então não esperemos tanto dos outros, esperemos o mínimo das outras criaturas, quem sabe lá na frente ela nos surpreenda colaborando um tanto mais, colaborando além daquilo que esperávamos. E aí ele diz ainda, reflitamos, no entanto, que os outros se alteram. Reflitamos, no entanto, que os outros se alteram à nossa frente, quase sempre na medida em que nos alteramos para com elas. Como ele disse no início que ninguém aqui na Terra, nenhum ser está de forma imobilizado. Todos nós estamos passando constantemente por alterações. Então aqui ele fala que os outros alteram na nossa frente, assim como nós nos alteramos também. Necessário compreender que se todos nós somos capazes de auxiliar alguém, e todos nós realmente somos capazes de auxiliar alguém através de atitudes compulsórias, porquanto cada criatura é uma criação original do Criador. Então aqui ele fala que todos nós temos essa capacidade de auxiliar e que não esperemos esta igualdade em relação às criaturas, porque todos nós somos criaturas de uma forma original em relação à nossa origem, à nossa criação. Temos uma originalidade, ou seja, somos únicos. Como se diz, como alguns companheiros dizem, alguns companheiros espirituais mais esclarecidos, que Deus é aquele artesão perfeito que nos criou únicos, como se fosse numa simbologia de um artesão que, ao criar cada criatura, ele jogou a forma fora, para que nenhum saísse igual ao outro. Então assim somos, filhos do mesmo pai, mas completamente diferentes, porque Deus fez cada um de nós, simbolicamente falando, usando uma forma diferente. E aí Emmanuel encerra os seus esclarecimentos, as suas reflexões em relação ao perdão e vida, dizendo o seguinte: aceitemos quantos convivam conosco, tais quais são, reconhecendo que, para manter a bênção do amor entre nós, não nos compete exigir a sublimação alheia. Então vejamos e ouçamos que Emmanuel nos diz aqui sobre o verbo aceitar. Aceitemos quantos convivam conosco, tais quais são.
porque todos nós somos diferentes, sem exigir a sublimação alheia, e sim trabalhar incessantemente e quanto nos seja possível pela própria sublimação. Então nós precisamos sim trabalhar constantemente, não esperando do outro ou dos outros a sua sublimação, mas trabalharmos constantemente e arduamente para alcançarmos a nossa própria sublimação. Que possamos refletir sobre isto, que possamos não simplesmente ficarmos nas reflexões, achando esses ensinamentos belos, achando e tendo a certeza da sublimidade desses ensinamentos, a profundidade desses ensinamentos, mas internalizando esses ensinamentos em nós e principalmente nos esforçando constantemente ao máximo para colocarmos em prática, para alcançarmos a nossa sublimação. Paz aos nossos corações. Muito obrigado a todos pela presença. Aqui um último companheiro que entrou na nossa sala virtual, Giovanni, lá de Jataí, aqui no estado de Goiás. Sejam todos bem-vindos a este grupo de estudo, a este grupo de reflexões. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. Paz aos nossos corações e até breve. O nosso último companheiro que acessou aqui a nossa sala virtual, André Luiz. Seja bem-vindo, companheiro. Receba o meu abraço fraterno e de gratidão também pela companhia, pela presença. Até breve, meus irmãos.